Olá! A palestra que vocês verão na sequência é a versão gravada em estúdio da mesma palestra que foi dada na 57ª Jornada Sul-Brasileira de Anestesiologia, JOSUBRA, na cidade de Curitiba. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje o tema da minha palestra é Anestesista Moderno. Quais as novas áreas de atuação do anestesiologista fora do centro cirúrgico? E por que esse tema é tão relevante? Nós não aprendemos que na área das finanças nós devemos diversificar para ter mais segurança e oportunidades? Pois bem, com a nossa especialidade, o pensamento deveria ser o mesmo, diversificar até para gerar novas oportunidades de trabalho. Então, me apresentando, meu nome é Andréa Luiz Kraemer, eu sou anestesiologista, tenho área de atuação em dor e sou especialista em acupuntura. E desde o início do meu trabalho como anestesiologista em Foz do Iguaçu, eu diversifico entre o centro cirúrgico e a clínica de dor e acupuntura. Portanto, quais os serviços que agregam valor no perioperatório? A clínica de dor, o intervencionismo em dor, a medicina perioperatória, a UTI, a parte administrativa, que é muito importante, o empreendedorismo e a telemedicina. E nessa imagem eu trago alguns membros da nossa empresa, a Ascensia, lá de Foz do Iguaçu, que é a empresa de anestesiologia e dor crônica. Nós somos atualmente em 26 anestesiologistas e destes 26 anestesiologistas, 6 expandiram sua área de atuação para dor crônica, a parte clínica da dor e a parte intervencionista. E atualmente nós estamos percebendo a necessidade de ir além. Então, alguns já estão estudando, fazendo pós-graduação até em nutrologia, em medicina do estilo de vida e em medicina funcional integrativa. Vamos falar agora sobre a dor crônica. Nesse trabalho do lanche, o que nós vemos? São anos vividos com incapacidade devido a alguma doença. E nessa proporção, as 6 principais doenças que cursam com incapacidade, 3 delas são dor crônica: dor lombar, cervicalgia e enxaqueca. Portanto, vejam como é importante a atuação do médico especialista em dor, porque a demanda de pacientes tende a crescer cada vez mais com o envelhecimento da população. E essas doenças que estão crescendo cada vez mais, a maioria delas tem relação com dor crônica, direta ou indiretamente, como nós vamos ver. Do mesmo trabalho científico, agora falando das 13 principais causas de doenças que cursam com incapacidade e que ou são dor crônica ou são diretamente relacionadas com a dor crônica, como, por exemplo, depressão, ansiedade, diabetes, que é uma doença metabólica que predispõe à dor crônica, quedas da própria altura, osteoartrite. O que essa imagem nos diz? Que quando nós começamos a trabalhar com dor crônica, nós pensamos que nós estaremos abrindo uma porta de oportunidade. Mas quando a gente se dá conta, são várias portas que estão se abrindo, porque chega uma demanda muito grande, ou de pacientes com dor ou com condições diretamente relacionadas com a dor crônica. Agora vejam essa imagem, fatores associados ao desenvolvimento da dor crônica. E quais são esses fatores? Se nós prestarmos atenção, são fatores relacionados ao estilo de vida e comportamento das pessoas. Portanto, tabagismo, etilismo, pessoas que não fazem atividade física, que não se alimentam direito, que não suplementam, que não tomam sol, que não cuidam da sua saúde mental, pessoas com sobrepeso ou distúrbios do sono. Então, é sobre aquilo que eu falei. A gente começa a trabalhar com dor crônica, acha que vai estar abrindo uma porta. Quando a gente se dá conta, são várias portas que estão se abrindo. E que porta é essa? É a porta da medicina do estilo de vida ou da medicina funcional integrativa, que numa clínica de dor é de grande utilidade para ajudar os pacientes a cuidarem dessas questões. Agora, uma coisa bem importante, para quem quer expandir sua área de atuação. 80% das queixas de dor crônica podem ser resolvidas em consultório, sem a necessidade de um centro cirúrgico. Então, é através de uma clínica de dor ambulatorial que você vai fazer as consultas médicas, pode fazer bloqueio simpático venoso, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, a medicina funcional ou medicina do estilo de vida, a medicina regenerativa com ondas de choque, proloterapia, terapias a laser, a desativação dos pontos gatilhos miofaciais e os bloqueios por ultrassom, obviamente os bloqueios mais simples de ombro, joelho, quadril e coluna lombar.
Mas nesse mais simples, são 80% das queixas. Então, isso é importante para o médico, por exemplo, que está querendo expandir, ou que por qualquer motivo precisa mudar da sua cidade e, num primeiro momento, não consegue trabalhar numa clínica ou numa empresa, num grupo de anestesiologia. Ele pode começar no seu consultório e ajudar 80% dos pacientes com dor crônica. E eu não tenho sombra de dúvidas de falar para vocês que a dor é a especialidade do futuro. Por quê? Porque o número de pacientes cresce cada vez mais e porque o número de especialistas ainda é muito pequeno. Mas quais os caminhos para se tornar um especialista em dor? Primeiramente, é melhor fazer uma pós-graduação clínica em dor. Por quê? Porque muitas pessoas querem pular de etapa, querem começar a fazer a parte da intervenção. No entanto, a pós-graduação clínica te dá condições de saber indicar a fazer um bloqueio intervencionista em dor. Então, o certo, o mais didático é você fazer primeiro a parte clínica, a pós-graduação clínica, que inclusive tem excelentes pós-graduações que podem ser feitas a nível online. Depois, os cursos de intervenção. Existem duas formas de você aprender intervenção. Ou fazer um fellow, fazer uma residência, ou você fazer os cursos de final de semana, que é geralmente uma sexta ou um sábado e domingo, uma vez por mês. E esses cursos geralmente levam mais ou menos de 6 a 1 ano de duração. Na sequência, você pode fazer a medicina regenerativa e sempre buscar uma titulação. Aqui são exemplos de cursos de instituições de ensino que ensinam tanto a parte clínica quanto a parte intervencionista da dor, através de pós-graduação clínica ou pós-graduação intervencionista, como o SIMPEM, o CETROS e o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Agora, nós vamos encerrar o assunto da dor crônica e vamos começar um outro assunto, uma outra área de atuação no qual o anestesiologista pode expandir sua área de atuação, que é a medicina perioperatória, que está crescendo em todo o mundo como uma nova tendência e uma necessidade para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. O que é a medicina perioperatória? É a prática de atendimento médico centrado no paciente, multidisciplinar e integrado aos pacientes, desde o momento da contemplação daquela cirurgia até a completa recuperação desse paciente. E essa completa recuperação pode levar 30, 60 dias. Os modelos ainda não são fechados, nós estamos começando a trabalhar nesse conceito. E por que isso é muito importante? Porque a mortalidade perioperatória ainda é a terceira maior causa de mortalidade em todo o mundo, se a gente considerar a mortalidade de até 30 dias depois do procedimento cirúrgico. O que nós vemos nessa imagem? O círculo azul escuro representa a mortalidade intraoperatória, isso corresponde a 1% segundo esse artigo. E o círculo azul claro representa a mortalidade perioperatória de até 30 dias depois do procedimento cirúrgico, que representa 99% da mortalidade. Portanto, muita coisa pode ser feita nesse sentido em questão de medicina perioperatória. Mas por que isso é uma oportunidade para o anestesiologista? A medicina perioperatória vai chegar até nós de duas maneiras. Ou ela vai cair no nosso colo com uma necessidade urgente de mudarmos o nosso mindset para melhorar o resultado cirúrgico e para tornar a medicina sustentável. Ou nós vamos aproveitar essa excelente ideia e entender o momento dos pacientes, principalmente depois da Covid-19, que estão muito mais preocupados em otimizar a sua saúde, para acolher esses pacientes e para otimizá-los para a sua cirurgia de uma outra maneira, com muito mais tempo, com muito mais proficiência, oferecendo muito mais oportunidades para o paciente, por exemplo, otimizar na parte através de exercícios físicos, a otimização nutricional adequada, intervenção psicológica, porque nós sabemos que a cirurgia, quando o paciente tem ansiedade, provavelmente a recuperação dele não é tão boa quanto aquele paciente que passa por uma intervenção psicológica e não vai tão ansioso para essa cirurgia. A ansiedade, ela pode piorar a cicatrização cirúrgica, inclusive, e diminuir a imunidade do paciente nesse processo perioperatório. Enfim, mudanças do estilo de vida que coloquem o paciente nas suas melhores condições possíveis para fazer aquela cirurgia. Mas para isso precisa de duas coisas: de tempo e de uma equipe multidisciplinar,
que receba esse paciente para atender a todas essas demandas de otimização perioperatória. Por isso que eu falo que esse conceito de medicina perioperatória é uma excelente ideia para a expansão da nossa área de atuação. Portanto, quais os 4 objetivos principais da medicina perioperatória? É um cuidado centrado no paciente. No entanto, é uma tomada de decisão compartilhada. O anestesiologista provavelmente é o especialista que ele vai liderar essa equipe multidisciplinar, porque ele circula entre várias especialidades do perioperatório. Mas é uma equipe que é formada por cirurgiões, por nutricionistas, educadores físicos, nutrólogos, psicólogos, assistentes sociais. E visa otimizar a educação em saúde. Educação tanto para o próprio paciente, para ele saber o que ele pode fazer da parte dele para chegar nas melhores condições para a cirurgia, quanto educação em saúde para essa equipe multidisciplinar, para que ela compreenda e para que ela comprove, através da análise de dados, a diferença que ela está fazendo na vida daquelas pessoas e para melhorar o valor entregue do seu trabalho. Inclusive, a medicina perioperatória ela trabalha para evitar cirurgias desnecessárias nos pacientes de alto risco que não iriam se beneficiar daquela cirurgia da maneira que ele imaginava que ele iria se beneficiar. Então, é um trabalho multidisciplinar. Do que se trata, em resumo, então, através dessa imagem, é um resumo de tudo isso que eu falei sobre a medicina perioperatória. O paciente, desde a sua contemplação para a cirurgia, é estratificado como baixo, médio ou alto risco, só que não para por aí. Todos esses pacientes são encaminhados por uma escola cirúrgica, onde vão ter toda essa parte educacional de otimização perioperatória, enquanto que os pacientes de alto risco são direcionados para medidas que melhorem a sua parte cardiovascular, a sua parte respiratória, dependendo da doença específica de base que o classifica como um paciente de alto risco. Portanto, os objetivos futuros da especialidade da anestesiologia para poder acolher, para poder incorporar essa medicina perioperatória, sem sombra de dúvida, passa pela educação da futura geração de especialistas, em abordagens colaborativas entre as várias sociedades e especialidades, em tentar encontrar formas de pagamento justas para essa forma de trabalho de medicina e perceber que tudo isso é centrado nas necessidades e objetivos de vida daquele paciente. Agora vamos falar sobre um outro assunto. Eu vou falar de maneira sucinta, mas o assunto é importantíssimo, é uma outra área de atuação, que é a telemedicina. E eu não coloquei esse assunto aqui, depois de ter falado sobre dor e de medicina perioperatória, à toa. Eu coloquei aqui, depois de ter falado sobre essas 2 áreas de atuação, porque aqueles médicos, anestesiologistas que expandem sua área de atuação, podem trabalhar com a telemedicina, não apenas fazendo teleconsultas pré-anestésicas, mas trabalhando com a telemedicina na especialidade da dor crônica e também na medicina perioperatória. Inclusive, os especialistas que fazem parte dessa equipe multidisciplinar não precisam morar nem na mesma cidade. Então, isso dá mais liberdade para o médico. Agora vamos falar sobre uma outra área de atuação, dos quais nós não podemos nos esquecer, que é o empreendedorismo. E para falar sobre empreender, eu trouxe o testemunho da doutora Amanda Palha, que é uma médica, anestesiologista e empreendedora. Ela é fundadora da Atualis Anestesia, que é uma empresa que viaja pelo Brasil todo dando cursos de ultrassom no trauma, ultrassom point of care. E eu falei, doutora Amanda, a gente está indo para Jussubra, eu ficaria muito honrada com o seu testemunho. E ela falou assim, empreender é acreditar na sua ideia e lutar todos os dias até que se torne realidade. Então, nós não podemos esquecer que nós temos essa capacidade, que isso também é uma oportunidade. Agora, eu trouxe o testemunho dos meus amigos sócios anestesiologistas de Foz do Iguaçu, da Clínica Ciência, que é uma clínica de anestesiologia e também de dor crônica. Como foi a experiência de ampliar sua área de atuação para além do centro cirúrgico? Primeiramente, eu trago o testemunho da doutora Francine. Olha só que legal, a doutora Francine começou primeiramente como médica anestesiologista. Na sequência, ela fez especialização em medicina tradicional chinesa e acupuntura, obteve titulação. Depois fez especialização na parte clínica de dor, obteve titulação. Depois, ela fez especializações em intervencionismo em dor.
E hoje, esse ano mesmo, a doutora Francine esteve nos Estados Unidos e obteve a titulação FIP, que é a titulação internacional em medicina intervencionista em dor, que são poucos os médicos que têm essa titulação ainda. E olha o que a doutora Francine fala. A dor amplia nossa área de atuação, pois circulamos no perioperatório, nos ambulatórios, nas clínicas de oncologia. Ela oferece um mercado de trabalho mais amplo, gerando uma liberdade que nos fortalece. Então, é sobre isso que nós estamos falando, ampliar a área de atuação, se sentir fortalecido, liberdade que fortalece. Esse é o testemunho do Dr. Alexandre. Olha que interessante, o Dr. Alexandre também chegou até nós, na nossa empresa, como médico anestesiologista, na sequência especializou na parte clínica e na parte intervencionista em dor. E ele percebe que a dor, ela cria um vínculo e uma empatia pelo paciente. E isso também é ampliar a nossa área de atuação, porque nos nossos relacionamentos como anestesiologista, é ali com o cirurgião, com a enfermagem, o paciente é o paciente do cirurgião. E quando nós ampliamos nossa área de atuação para além do centro cirúrgico, nós descobrimos que nós também temos um vínculo, uma empatia, um relacionamento com o paciente. Isso, de certa forma, é ampliar nossa área de atuação. Agora, o testemunho do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo chegou em Foz do Iguaçu mais ou menos junto comigo. E a gente seguiu um caminho mais ou menos parecido. Começamos como anestesiologistas, na sequência fizemos a especialização em medicina tradicional chinesa e acupuntura, depois especialização na parte clínica da dor. Daí o Dr. Marcelo foi para a parte da intervenção, fez os cursos de intervenção em dor. E olha o testemunho dele. A anestesiologia era 100% do meu trabalho. Depois que agreguei a dor e o consultório, ele tem opções de escolha. E a dor tem ainda mais campo para expandir. Por que essa opção de escolha é importante na vida do Dr. Marcelo? O Dr. Marcelo provavelmente vai trabalhar muitos anos a mais como anestesiologista, mas se chegar um momento em que ele decide que ele não quer mais trabalhar ou não pode mais trabalhar dentro do centro cirúrgico, ele vai poder continuar trabalhando como médico especialista em dor crônica. E outra coisa que o Dr. Marcelo fala que eu acho muito relevante, a dor tem ainda mais campo para expandir. Eu não mostrei num dos primeiros slides como o número de pacientes aumenta cada vez mais, mas que, no entanto, o número de especialistas ainda é muito pequeno. Portanto, é isso que o Dr. Marcelo está nos falando. Esse campo para expandir está só começando. E você, anestesiologista, se fizer a especialização em dor, provavelmente você vai ser pioneiro, ou na cidade pequena, mesmo na cidade grande. Esse é o testemunho da doutora Taína. A doutora Taína também começou como anestesiologista, na sequência fez especialização clínica e especialização na intervenção em dor. E depois de passar por toda essa trajetória e estar trabalhando hoje também na clínica de dor, ela nos testemunha que o anestesiologista tem na especialização em dor crônica a sua visão estendida para além do pré e perioperatório. Então, é sobre tudo isso que nós estamos falando. Agora, nós vamos falar sobre uma outra área de atuação do anestesiologista, que é na UTI. E para falar sobre isso, eu trouxe o testemunho do Dr. José Fernando, que é anestesiologista do nosso grupo na época da Covid, ele aceitou e trabalhou em UTIs Covid. E olha o testemunho dele. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios. E nesse contexto, a atuação do anestesista na UTI serviu como uma forma de diversificação e expansão de sua área de atuação em um ambiente desafiador e gratificante. Agora eu lanço a seguinte pergunta. Vocês acham que se o Dr. José Fernando precisar mudar de cidade, por exemplo, e num primeiro momento ele não consiga trabalhar como anestesiologista, vocês acham que para ele vai ser mais fácil ou mais difícil encarar um trabalho em UTI novamente? Agora, para finalizar os testemunhos, eu trouxe o testemunho do Dr. Gustavo, para falar sobre uma coisa muito importante. O anestesiologista não pode abrir mão de estudar e de entender e de se empenhar na parte administrativa. Portanto, eu lancei a seguinte pergunta para o Dr. Gustavo, que dentro da nossa empresa é um dos anestesiologistas que mais tem essa capacidade, que mais tem esse dom e mais viaja para fazer cursos, para se aperfeiçoar nessa parte administrativa. Qual a importância de participar da administração, comitês, coordenação dos hospitais, clínicas, cooperativas e grupos de anestesia? E o que o Dr. Gustavo nos fala? Na geração de valor para o ecossistema da saúde. Qual que é o conceito de valor em saúde? É a qualidade
dividida pelo custo. Portanto, tudo isso que a gente falou até agora, expandir para a área da dor, expandir e acolher esse conceito da medicina perioperatória, entender o momento dos pacientes, tudo isso é para melhorar a qualidade e para diminuir o custo, ou, em outras palavras, para gerar mais valor. E na sua própria valorização profissional. Por quê? Porque o anestesiologista, quando fica no centro cirúrgico e abre mão de expandir suas áreas de atuação, muitas vezes as pessoas nem conhecem ele direito no hospital. E quando ele expande além do centro cirúrgico, as pessoas começam a chamar ele pelo nome, outros setores começam a perceber a importância do anestesiologista. E tem um outro detalhe: nós, como anestesiologista, a especialidade em si, normalmente é vista como uma commodity pelos administradores hospitalares. O que é uma commodity? É um fornecedor a mais de serviço. No entanto, quando nós expandimos nossa área de atuação, por exemplo, para a dor crônica, nós começamos a trazer também pacientes para o hospital, assim como o cirurgião traz. Então, nós deixamos de ser vistos como uma commodity para ser vistos como um parceiro a mais, que vai trazer pacientes para esse hospital. E isso é muito importante para a nossa valorização profissional. Portanto, para finalizar essa palestra, eu reitero e reforço que diversificar cria novas oportunidades de trabalho e agrega, sem sombra de dúvidas, valor ao serviço da anestesiologia. Agradeço a atenção.